Nesse vídeo aqui eu vou te dar a lista de todos os treinadores que estão ou estiveram no radar da CBF para assumir a seleção brasileira nesse novo ciclo. Também vou incluir nessa lista aqueles que a mídia andou forçando a barra e incluindo nesse radar sem estar. E vou terminar te dizendo qual é o meu favorito. Já te adianto que é o estrangeiro. Mas antes vou te fazer um convite. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações, e assim você não vai perder nadinha do que eu postar aqui. E eu procuro postar conteúdo todos os dias, seja vídeos ou shorts. Vou começar aqui pelos menos improváveis, ou seja, aqueles que têm chances remotas de assumir a seleção brasileira, mas que já estiveram sim no radar, seja da CBF ou seja aí uma forçação de barra da mídia. E o primeiro deles é o Mano Menezes. Pode crer, o Mano de vez em quando aparece nessa lista. E eu acredito que de todos esses aqui que eu vou te falar nesse vídeo é o que goza de menos prestígio aí a nível nacional. O Rio Grande do Sul ele até tem uma aceitação boa, provavelmente também entre a torcida do Corinthians, mas a nível nacional realmente o Mano nunca esteve entre os favoritos a assumir. Ele já teve uma experiência com a seleção brasileira que não foi muito bem não. Assumiu pós-ciclo 2010, quando todos imaginavam que ele seria o comandante da seleção na Copa de 2014, ele simplesmente foi demitido em 2012, logo após o final das Olimpíadas, em que o Brasil foi vice-campeão. E o próximo dessa lista só está nessa lista porque há um risco, se é essa a palavra certa, dele assumir a seleção brasileira, nem que seja por 1 ou 2 jogos, como interino. Esse é o Ramon Menezes. Ele está treinando a seleção sul-americana sub-20 no sul-americano e tem chance sim, ainda que seja de forma interina, de assumir a seleção brasileira na próxima data FIFA, já em março. Isso porque o tempo vai passando e a CBF ainda não deixou claro se vai anunciar um novo técnico agora ou só depois da data FIFA, não é? Então esteja preparado para tudo. Vai que ele assuma e o Brasil faz 2 jogos aí na data FIFA, absurdo. Eu não sei, tem remotas chances. E o outro, olha, esse daqui, colocar o Pepe Guardiola na mesma lista que o Ramon Menezes e o Mano Menezes, né? É brincadeira. O Guardiola talvez seja, dentre esses aqui, se fizer uma enquete, o que fica em primeiro lugar disparado, né? Mas ele também tem remotas chances de assumir esse cargo. Isso porque seria praticamente impossível ele trocar o City em todas as situações, principalmente pela questão financeira. No caso de assumir a seleção brasileira, ele estaria aí dependendo das datas FIFA, e óbvio que poderia dar certo, claro, né? Mas eu não sei se assumir seleção é um perfil do Guardiola, embora ele já tenha demonstrado aí ser super fã de jogadores brasileiros. Agora eu vou para a lista dos prováveis, ou seja, estão ali morno, nem muito quente nem muito frio, prováveis, né, prováveis técnicos para assumir a seleção brasileira. E um deles aqui já esteve muito em alta, mas agora ele desceu um pouco de nível, que é o Dorival Júnior. E é óbvio, ele está aqui porque ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores pelo Flamengo, e só por isso mesmo. Talvez não seja só por isso, até porque o Dorival já fez outros bons trabalhos. Mas, bem verdade que ele saiu um pouco de cena, saiu um pouco de foco aí, está se afastando cada vez mais do radar da CBF. Ou pelo menos não aparece mais aí entre os favoritos por parte da mídia esportiva. Embora tenha muita gente que tenha curiosidade de ver o Dorival assumir a seleção brasileira, até porque ele tem bons trabalhos, tem bons trabalhos no currículo com jogadores jovens. E o outro aqui, esse também, eu estou surpreso do porquê ele não está aparecendo com tanta frequência na primeira capa aí dos noticiários, que é o Carlo Ancelotti, que até pouquíssimo tempo era o principal favorito. Mas conforme o tempo vai passando, parece que ele vai ficando cada vez mais distante do radar, tanto da CBF, quanto também aí da mídia esportiva, né? Ancelotti está aí trabalhando no Real Madrid, o cara multicampeão. Ele é o único treinador que ganhou os campeonatos nacionais das principais ligas europeias. E que também sabe trabalhar com jogadores brasileiros. A carreira dele é marcada por isso também. Sabe também e tem também todo o prestígio, né, para poder trabalhar aqui com a seleção brasileira. Por parte da mídia esportiva, ele é o top 1. Mas é bem verdade que ele não está mais entre os favoritos. Isso porque ele não deu uma resposta, não deixou claro se quer ou não quer, até porque ele está treinando no Real Madrid. Pegaria muito mal ele falar que tem o desejo de treinar, demonstrar o mínimo interesse de treinar a seleção brasileira agora. Pegaria muito mal para ele entre os torcedores, entre o ambiente do Real Madrid, que é um clube totalmente diferente de qualquer clube do mundo. Clube que inclusive está acima da maioria das seleções de futebol. E o outro aqui, esse é porque tá aparecendo demais na mídia ultimamente, tá crescendo aos pouquinhos, subiu de nível. Tava entre os
improváveis, né? E agora está entre os prováveis técnicos. Tem uma chance ali, mais até do que o Guardiola, Mano Menezes, o Ramon, mas não está entre os favoritos, digamos, que é o José Mourinho, que é um cara também multicampeão na Europa e que gostaria, já deixou isso muito claro, de assumir um trabalho em uma seleção, seja com a seleção portuguesa e também com a seleção brasileira. Ele também já recebeu convites, ou pelo menos sondagens, de treinar seleções do mundo árabe. Agora eu vou te dar aqui mais 4 nomes que estão entre os favoritos da lista. É verdade, tem 4 que estão aí no radar da CBF e que estão também em destaque na mídia esportiva. Eu já começo aqui pelo Fernando Diniz, e eu sinceramente acho que ele tem total capacidade de fazer um bom trabalho na seleção brasileira. Já expliquei aqui em outros vídeos, até em lives, que para fazer um bom trabalho em uma seleção de futebol, nas grandes também não precisa o cara ter uma grande experiência, né? Basta ele ser bom, saber trabalhar com o calendário do futebol de seleções, que é diferente. Diniz tem um estilo de jogo que é talvez o mais bonito aqui do futebol brasileiro. Ele consegue fazer qualquer time, pelo menos aqui no Brasil, jogadores brasileiros jogarem ao modo do dinizismo, como dizem por aí. Eu acho que ele é o que está mais próximo aí de todos essa lista de poder assumir a seleção brasileira, pelo menos entre os treinadores brasileiros. E acho também que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. E outra aqui, esse é o estrangeiro, que acredito eu que está mais próximo aí do radar, pelo menos ele vai e volta, né? Que é o Abel Ferreira, multicampeão pelo Palmeiras, já demonstrou total capacidade de trabalhar, de entendimento do futebol brasileiro e da questão emocional. É um cara vibrante, o torcedor brasileiro, sul-americano, latino, né? Ele gosta de treinadores assim vibrantes, e é um cara que sabe lidar com conflitos, e dentro de campo é um cara extremamente estrategista. E entre os estrangeiros eu acredito que ele é o que está mais próximo de assumir esse trabalho na seleção brasileira. E o outro aqui, esse eu botei entre os favoritos porque até semana passada o nome dele estava pipocando aí, estaria de papo aí com os dirigentes da CBF, com o presidente inclusive. Mas ele, em termos de aprovação, é o que está mais distante, isso eu tenho certeza, pelo menos do público brasileiro. Mas não se surpreenda se Luiz Henrique for anunciado como novo técnico da seleção brasileira. E o outro aqui que também é estrangeiro e que voltou aqui à cena nos últimos dias por conta de declarações e sinalizações aí, é o meu favorito, que é o Jorge Jesus, o português. Já vou explicar porque ele é meu favorito, mas antes eu vou te falar por que ele está aqui entre os favoritos, voltou a estar entre os favoritos. Ele já deixou claro que tem o desejo, de novo, né, de assumir a seleção brasileira, de que o calendário do futebol de seleções não seria nenhum problema para ele. Já falou isso enquanto estava aqui no Brasil, continua falando, e já deixou claro que a questão contratual com o Fenerbahçe da Turquia, que é o clube que ele está trabalhando atualmente, não teria nenhum empecilho. O Jesus, caso fosse contactado, apresentado para ele uma proposta de assumir a seleção brasileira, ele viria na hora. E tem total prestígio aí por parte, não vou dizer todas, né, mas por parte da maioria da torcida brasileira, especialmente da torcida do Flamengo. Eu, como flamenguista, não estou colocando ele aqui especialmente por ter treinado o Flamengo, por ter feito um trabalho extraordinário aqui no Flamengo. Futebol extremamente ofensivo, de marcação alta e de marcar gol atrás de gol. Eu gosto do estilo de jogo dele. Acho que com a seleção brasileira nas mãos, o Jesus tem total capacidade de fazer um trabalho como ele fez no Flamengo, por exemplo. E o estilo dele mesmo, de trabalho, é um estilo que me agrada bastante. Não é um cara que fica se prendendo a teorias antigas. É um velhinho que não fica preso ao passado. O negócio dele é pegar o time dele e botar para jogar. O Jesus não tem essa do cara chegar ontem, não treinou ainda, ele já bota o cara para jogar se o cara for bom. Ele não se satisfaz com a seleção tá ganhando, com o time, no caso, tá ganhando de 3-0, 4-0. Ele tá sempre em busca de mais gols. Ele não tá nem aí se o Flamengo, por exemplo, em 2019 já tinha sido campeão com não sei quantas rodadas de antecedência. Ele queria ganhar. Ele não tem jogador que jogue com ele acomodado. Não existe isso. Ele pega o jogador e mexe no psicológico e transforma completamente a mente do jogador. Eu acho que ele, assim, eu tenho muita curiosidade porque sou fã dele para ver ele assumir a seleção brasileira. Coloquei ele aqui na lista dos favoritos porque o nome dele andou pipocando mais ainda, mas também porque eu queria encerrar com o nome dele porque ele é o que eu mais quero ver assumir a seleção brasileira. Também quero ver a sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários
Abel, Diniz, Luiz Henrique, quem? Mourinho, Ancelotti, Dorival, Pepe Guardiola, quem sabe o Mano Menezes. Então, deixa sua opinião aí nos comentários. Já te convido também a seguir nossa página no Instagram. Trabalho novo, estamos começando, aquele papo de sempre. Então dá aquela moral lá. Eu vou ficando por aqui, valeu. Até a próxima, fica ligado aí.